Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma pessoa que eu vou falar pra você. Primeiramente eu tenho que publicamente pedir desculpas, que eu cometi um erro na primeira vez que a gente ia gravar aqui. Acabei mandando um invite pra segunda-feira e a gravação era na terça. E acabamos nos desencontrando e publicamente peço desculpa, Marcelo. Aceitas. E segundo, cara, duas pessoas que eu admiro bastante, são amigos aí de mercado, falaram pra mim, você tem que chamar esse cara é o cara mais inteligente que eu conheço. Primeiro o Thiagão, que foi o primeiro que nos indicou, né? E o segundo o Domingos, lá na BGR. Ele, esse cara aqui é o cara mais inteligente que eu conheço, tem que levar ele lá e tal. Cara, obrigado, estamos honrados com sua presença aqui. Eu que agradeço a vocês do InsureCast, eu sou fã do canal, acompanho o trabalho de vocês. Vocês conduzem, além de entender o mercado, vocês fazem uma condução muito inteligente, muito gostosa, muito divertida. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu faça valer a pena o convite. Que isso, valeu. Só o briefing que a gente já teve aqui, a gente falou, o cara manja, né? É isso aí. E galera, antes de começar nosso bate-papo com o Marcelo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, MV. Boa. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos ramos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Isso aí. A Autopartes GPS se destaca como pioneira na prevenção de acidentes no transporte rodoviário de cargas. Sua tecnologia exclusiva de prevenção de tombamento é amplamente reconhecida pelos profissionais do mercado securitário. Apresentamos o primeiro imobilizador de carretas do mercado combinado com o sistema inovador, sistema anti-tombamento. Na Autopartes GPS estamos redefinindo os padrões de segurança no transporte rodoviário de cargas. Entre em contato conosco para garantir a máxima proteção para sua carga com tecnologia de ponta. Valeu, Autopartes. Boa. E sempre agradecendo também a editora Roncarate pela parceria, deixando aqui a indicação do livro Seguros de Risco de Engenharia no Brasil, de Walter Polido. E também um dos coautores está aqui conosco hoje, só o Márcio Santos. É isso aí. Boa. E pessoal, a gente lançou aqui recentemente o InsureStore. InsureStore é uma loja do InsureCast. Lá você vai poder adquirir esta carretinha aqui, ó, que você está vendo aqui na nossa mesa. Além da carretinha, tem a caneca, acho que tem um quebra-cabeças lá. Enfim, entra lá no site insurecast.com.br e vai ter um linkzinho para Store lá, para InsureStore, e adquira lá os nossos produtos para ajudar a gente a seguir firme aí. Em breve a gente deve anunciar algumas parcerias de venda lá. Pretendo também em algum momento, eu só preciso saber como faz, gerar cupons de descontos para membros. Então torne-se membro aqui do canal do InsureCast, que a gente de alguma maneira vai tentar gerar um cupom de desconto aí para vocês. E você que já é membro, quer um cupom de desconto, entre em contato conosco que a gente gera um exclusivo. Fechou? Além de ajudar bastante a gente no canal, dá aquela força lá, galera. E galera, antes de nós iniciar nesse bate-papo, não deixe de se inscrever no nosso canal, no InsureCast no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Clicando no sininho recebe a notificação, toda quinta-feira tem episódio no ar. É isso aí? É isso aí. Bom. E você que quer ajudar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, tem aí os botõezinhos de valeu demais, superchat, enfim, qualquer valor é sempre super bem-vindo. Além disso, além do patrocínio master, temos também aqui a possibilidade de você expor sua marca na nossa carretinha. Faça ali como Autopartes. Ó, a InsureStore aí patrocinando a gente, ô Japá. A Crona. Entra e sai. É isso aí, a Crona e a Axis.
Pessoal, obrigado aí por estar conosco na carretinha e vamos que vamos. Obrigado, galera. Marcelo, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui conosco. Uma honra, eu que agradeço. Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí. Legal. Bom, primeiro, a questão do caminhãozinho, meu filho vai possivelmente assistir o episódio e certamente vai demandar esse... Então, por favor, depois a gente combina aí como adquiri-lo. Mas eu sou engenheiro civil de formação, né? Sempre sonhei ser engenheiro civil desde criança. Me formei na Escola Politécnica, né? Aqui na USP. E comecei a trabalhar a minha carreira com cálculo estrutural, né? Comecei como engenheiro calculista, calculava estruturas de concreto, estruturas metálicas, fundações. E aí eu fui em estado... Eu paralelamente comecei a dar aula, né? Eu também gosto muito desse mundo acadêmico, ainda continuo dando aulas até hoje. Hoje mais em nível de pós-graduação, enfim. Na época eu estava bem na graduação. E aí o pessoal, uma hora demandou, ela falou assim, olha, o MEC exige agora mestrado aí. Precisa fazer mestrado, alguma coisa. E eu não sabia o que estudar. E eu comecei a avaliar as áreas e me encantei pela área de incerteza, de risco, estatística. Então eu fui buscar o mestrado, acabei indo novamente para a Escola Politécnica, né, fazer um mestrado na área de riscos, probabilidade aplicada, na verdade, à geotecnia, a engenharia geotécnica, né, fundações, escavações, túneis. E de forma a atender tanto esse requisito, né, acadêmico, né, para dar aulas na universidade, quanto satisfazer também um anseio pessoal. Então, eu comecei esse estudo de incerteza e riscos para a engenharia muito antes de ingressar no mercado segurador. E aí fui trabalhar numa grande mineradora aqui do Brasil, mineradora brasileira, acho que já amplamente conhecida, né? Trabalhei como engenheiro geotécnico, já mexendo com análise de riscos para suportar a manutenção, a alocação de recursos da manutenção, né, em termos de priorizar onde alocar esse capital, para maximizar a disponibilidade da ferrovia, enfim, né, dos ativos dessa companhia. E depois, né, eu precisei voltar para São Paulo. Nessa época eu morava em Vitória, né, estava lá trabalhando nessa mineradora. E eu precisei, por circunstâncias pessoais, voltar para São Paulo. E eu busquei uma oportunidade para aplicar esses conhecimentos, né, tanto adquiridos na academia, né, no mestrado, quanto na prática profissional, como engenheiro. E aí eu tive a felicidade imensa de encontrar uma pessoa que para mim foi um mestre, né, que me iniciou nesse mercado segurador, que foi o Ângelo, né, o Ângelo Colombo. Que esteve aqui, hein, pessoal? Esteve aqui. Tem episódio com ele aí. Esse foi o meu mestre, né, politécnico também, ele é mais sênior do que eu. E o Ângelo que me trouxe, né, em 2007, talvez, para o mercado segurador. Na época ele estava trazendo a IDCS para o Brasil. Foi bem naquela época, foi uma época bastante pujante assim, do mercado, né? A abertura dos resseguros, né? Muita gente vindo para cá, profissionais de outras áreas entrando na engenharia, né, em riscos de engenharia, né, tanto em subscrição quanto em análise de riscos, inspeções e tudo mais. Então, foi um momento muito profícuo assim, para se desenvolver. Né? Então, foi nessa esteira que eu acabei me desenvolvendo, inicialmente com o Ângelo na Ares, na IDCS. Depois passei pela LIU, também fiz muitos colegas ali, enfim, conheci muita gente parruda, né, egressos por exemplo, do mercado internacional. Então foi uma exposição muito bacana, tanto na Allianz quanto na Liberty, essa exposição internacional, né, para você deixar de ser um engenheiro local, vamos dizer assim, com práticas locais e se expor também a práticas internacionais. Então foi essa minha formação, né. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, eu estou na Onis Risk Advisors, né, uma consultoria de riscos e seguros bastante especializada, com uma predileção muito voltada para análise de riscos, inclusive análise quantitativa, com essa missão exatamente de empregar mais frequentemente análise de riscos para suportar decisões empresariais, né? Tanto voltadas para seguro quanto não, muitas vezes. Né? A gente não lida não apoia somente decisões alicerçadas em seguros, né? Em transferência de riscos, né? Mas também para melhoria de contratos com clientes deles, tudo mais, né? Melhorias operacionais muitas vezes, né? Então, a gente tem uma predileção muito forte de analisar o risco e buscar um tratamento para ele, seja no mercado segurador, né? Seja qualquer outro, seja uma questão gerencial, uma questão técnica, enfim. A gente tem essa predileção e a gente tem feito isso nos últimos 10 anos já na companhia.
Que bacana. Bom. Deixa eu explorar um pouquinho uma coisa que você comentou, né? De sair da indústria e vir para os seguros, e aí você se expor um pouquinho a práticas internacionais e tal. O que você diria, por exemplo, um engenheiro hoje que está começando e tal? O mercado de seguros é uma boa para o cara que é engenheiro? Rafael, eu acho que é excelente. Inclusive, é muito raro alguém que está se formando, né, que está prestes a se formar como engenheiro, imaginar trabalhar com seguros. A pessoa normalmente restringe a ideia, né? A ideia que se tem de seguros é muito restrita. Então, acho que vai ser transacional, do tipo assim, eu só vou negociar seguro. Não sabe o background técnico que tem por trás de uma precificação, ou mesmo de uma regulação de sinistro, se for o caso, né? Se for para essa área. Então, existe essa tendência, né, do estudante, por desconhecer essa área, de restringir um pouco, né? E quando eu vim, eu fiquei admirado, assim, né, com as potencialidades de empregar, assim, a engenharia, e mais do que potencialidade, eu acho que existe uma necessidade hoje no mercado segurador de se apropriar de coisas que a indústria, a academia tem do ponto de vista de engenharia, né? Perfeito. Acho que a nossa função é muito modestamente, cada um no seu quadrado, melhorar esse mercado, né? Melhorar a precificação, melhorar a análise de risco, melhorar o perfil de perdas, né? A entrega dos projetos, a qualidade da entrega. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Então, eu acho que mais do que ser um interesse, né, de um jovem formando, acho que é uma necessidade, né, do mercado se apropriar disso, até para buscar inovação, trazer novos ares, né, sangue novo aí para a indústria de seguros. Mas eu também senti no começo, me colocando lá atrás, voltando lá atrás como um jovem ingressante, aí debutando na carreira de seguros, um certo descompasso de alguns conceitos que nós usamos na indústria e da forma que são usados no mercado de seguros. Então, uma coisa que me marcou muito quando eu cheguei é assim, conceito de risco. A gente já trabalhava esse conceito de risco na indústria, né? Até para subsidiar decisões de alocação de capital, de manutenção e tudo mais. Quando eu cheguei no mercado segurador, eu tomei um choque, assim, sobre a dificuldade das pessoas defina risco, né? Risco é um insumo do mercado segurador, não é? Perfeito. Tá bom, então defina risco. Cara, assim, vinham as mais diversas definições, assim, um negócio curioso, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, quem está no mercado segurador, né, necessita dominar alguns conceitos que são básicos, né? Um deles é risco, né? A gente não pode, né, eu via muito que risco era o local de risco. O que é o risco? É o local de risco, né? Então tem um dado local, o local de risco é o risco. Não, mas então você precifica o risco, precificar o local, não é bem isso, né? E nossos colegas atuários lidam muito melhor com isso do que normalmente pessoal de subscrição, ou mesmo os engenheiros de inspeção, de análise de riscos, né? Porque o atuário ele vai precificar o risco, vai pôr um valor, vai valorar aquele risco, né? Que vai compor, inclusive, o prêmio a ser cobrado do cliente. Então, quando eu ingressei nesse mercado, eu vi que tinha uma certa necessidade de um formalismo conceitual um pouquinho mais refinado, eu acho, né? Até vamos começar por aí então, Marcelo. Como que a gente definiria risco para quem está começando aí, enfim? Perfeita pergunta, Rafael. Assim, o risco lida com incerteza, né? Quando a gente lida com obras de engenharia, tem-se a impressão de que, até por termos sido ensinados de que a engenharia faz parte das ciências exatas, você normalmente o estudante ou o jovem profissional não se dá conta das incertezas que existem sobre as obras de engenharia, né? Quando você calcula uma barragem, um canal, ou mesmo uma ponte, uma edificação, um túnel, tem várias incertezas por trás, né? E uma forma de você quantificar a incerteza é através da probabilidade. Então, a probabilidade é um ente matemático que serve exatamente para você quantificar a incerteza. Só que o risco não é só probabilidade, né? Você falar que alguma coisa tem alta probabilidade de acontecer, isso não necessariamente implica em alto risco, né? Porque o risco ele é definido são dois componentes, basicamente, né? A probabilidade, a chance de acontecer o evento e as consequências desse evento. Então, são os dois, né? E a gente vê, assim, nossa, a imprensa, infelizmente, é campeã. Eu acho que talvez
tenha que ser assim para poder comunicar isso para o grande público, né? Mas, assim, coisas que a gente vê recentemente, um prédio em Santos, né, que teve um problema lá num pilar, né, de esmagamento de pilar. Não sei se vocês chegaram a ver essa... Não vi. É um prédio na Praia Grande e não se sabe ainda a razão, mas ele teve um esmagamento de pilar, né? O pilar esmagou e levou um ruído, um deslocamento grande da estrutura e eles esvaziaram, né, para estudar o problema. E aí o que se coloca é assim, não, porque a Defesa Civil avaliou a estrutura e não há risco de colapso. Eu acho que não há profissional no mundo que possa fazer esse statement, dizendo que não há risco. Só não haveria risco para cenários impossíveis. Se o cenário é impossível, ele tem probabilidade zero. E tendo probabilidade zero, ele não tem risco. Se tiver qualquer probabilidade diferente de zero, 10 a menos 10, você pode ter risco. Isso aí. Depende das consequências. O que você pode atribuir é se o risco é ou não aceitável para a sociedade. Assim como você pega um avião, tem risco. Perfeito. Vamos concordar, né? Um elevador tem risco. Tudo tem risco. Só que é plenamente aceitável. Você não fica de grande. Eu entro nessa piração porque eu tenho um certo receio de voar, infelizmente. E por obrigação profissional, tenho que voar bastante. Mas isso sou eu, mas a sociedade lida bem com esse risco de voar, né? Assim como lidamos bem com o risco de morar em prédios. Mas toda estrutura, pessoal, é bom esclarecer isso, né? Toda estrutura tem uma probabilidade de ruína não nula. Toda a estrutura. Esse prédio que nós estamos aqui tem uma probabilidade de ruína não nula, mesmo que tenhamos seguido todos os ditames construtivos, as normas, a ABNT, tudo perfeito. E quando você fala de ruína, é uma ruína sem um acidente prévio, sem algo, um choque, sei lá, um incêndio. Exato. Etc. Ruína a gente usa, para engenharia, ruína é qualquer infração de performance, né? Tá você pode definir ruína dessa forma, né? É qualquer não observação de um requisito de desempenho. Mas tem, entre as várias possibilidades de ruína, tem a ruína estrutural, de fato, né? Seria na fabricação, existe uma probabilidade, óbvio, que nunca vai ser nula, até numa fabricação, num encaixe de uma coisa numa construção, é isso? Exato, assim, pode ser um problema de fabricação, pode ser uma questão de você introduzir a segurança no projeto, porque como é que você dimensiona uma estrutura de concreto? Você tem ações, vento, temperatura, peso próprio, pessoas, então você tem ações e resistências, né? Resistência do concreto, resistência do aço, resistência ao tombamento, resistências. O que se faz em termos... Né? Resistência... Exato, a durabilidade, né? Tudo mais. O que se faz em projeto? Você introduz fatores de segurança, tanto para aumentar as ações, quanto para reduzir as resistências, de tal forma que você separa uma coisa da outra. Então você quer que as ações sejam muito menores do que as resistências, grosso modo, né? Se as ações estiverem afastadas das resistências, é bem provável que a estrutura vai se manter lá firme por muito tempo. O que acontece é que esse grau de afastamento, ele não é determinista. Ele não é assim, olha, eu afastei e nunca essas coisas vão se cruzar. Nunca eu vou ter uma ação maior do que a resistência. Isso não dá para garantir isso. Tudo isso é probabilístico, né? Então a gente coloca fatores de segurança para ampliar essa diferença entre ações e resistências. Mas ainda assim, como é um comportamento probabilístico, há cenários de você ter baixas resistências e um excesso de ações, por exemplo. E isso pode levar a estrutura a um comportamento indesejável, inclusive a ruína. O que acontece é que a nossa experiência na engenharia estrutural, que é muito longeva, né, nos mostra que os fatores de segurança hoje empregados, eles permitem executar, permitem conceber estruturas seguras, que a gente não fica com essa operação, né, do tipo, eu estou entrando num prédio, qual será a probabilidade de ruína do prédio? Não sei, mas eu sei que é amplamente aceitável pela sociedade se eu segui as normas e introduzi, inclusive, os coeficientes de segurança previstos em norma. Então é assim que se faz. Mas dizer que a probabilidade de ruína é zero, nenhuma estrutura tem probabilidade de ruína zero. Nenhuma. Eu acho que até, enfim, não sou engenheiro, mas eu acredito que até para você liberar uma construção, liberar a entrega de um apartamento ou de um prédio comercial que seja, tem lá alguma avaliação que vai te dar um 0,0000. Aqui é o limite do aceitável. É isso. Então a questão do risco, a nosso ver, ela não deveria ser tratada assim, se existe o risco ou não.
Mas se o risco é aceitável para essa sociedade ou não. E a gente deveria entrar realmente numa questão, envolver, inclusive, a sociedade civil organizada, enfim, né? O governo, enfim, do que seria o risco aceitável, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso mais crítico de barragens, né? Então, infelizmente, nós tivemos 2 episódios envolvendo barragens circunstancialmente envolveram barragens de rejeito, mas poderia ter sido uma barragem de outra natureza, barragem de uma hidrelétrica, por exemplo, mesmo de concreto. Não há nada que diga ser impossível um cenário de ruptura de barragem, não há nada. Né? E nesses casos, então, talvez, óbvio, não sei, não me aprofundei no assunto, mas houve realmente talvez uma falha no estudo dessa probabilidade que você disse em relação ao risco versus... Esse, Rodrigo, é um tema bem delicado, porque assim, eu gosto muito do direito também, né? Eu leio muito, porque o risco, ele é um tema de direito. Porque quando um engenheiro faz um projeto de uma estrutura, e a estrutura apresenta uma má performance, ele pode ser implicado por negligência, imprudência, imperícia, e isso tem consequências jurídicas, né, que não vamos entrar aqui em questão. Mas uma má performance também pode ser resultado da pura e simples manifestação da incerteza. O engenheiro pode empregar a melhor técnica, pode ser um engenheiro capacitado, versado no tema, experiente, e ainda assim a estrutura apresentar uma má performance. E isso sem qualquer relação com negligência, imperícia ou imprudência. Um fator externo, por exemplo? Pode ser um caso fortuito. Uma mudança de cenário? Pode ser. A gente está passando agora por chuvas diferentes do que era antes. É isso. E isso é difícil você fazer uma... Não imagine, porque no direito essas duas coisas podem ter implicações diversas, né? Então o engenheiro pode ser implicado, de qualquer forma ele tem responsabilidade civil. Né? Todo profissional tem a sua responsabilidade civil. Então, ele fez um projeto, tem a sua responsabilidade. Agora, isso pode ser agravado se, naturalmente, ele incorrer em negligência, imperícia e imprudência. Obviamente, isso pode ser agravado. Agora, há cenários em que ele não incorreu em negligência, imperícia e imprudência. E a coisa aconteceu. E aí? Ele vai ter que responder pela sua responsabilidade civil? Sim. Mas isso merece uma apreciação diferente de uma pessoa que cometeu uma negligência, uma imperícia, um engenheiro que não tem habilitação e foi lá e calculou a barragem, entendeu? Ou assim, práticas que existem na reforma de um apartamento, obras menores, o cara vai lá e assina para o outro fazer a obra, não acompanha. Isso é imperícia, negligência, né? Imprudência. Aí isso merece um tratamento distinto no direito, e recebe normalmente. Agora, existe um dilema, assim, no direito, da culpa e do risco. Né? O que é culpa, o que é risco, né? Nada disso, só para deixar bem claro, nada disso desonera, esvazia a responsabilidade civil do prestador de serviço. Perfeito. Nada disso. Mas são considerações distintas. Você percebe? A gente está lidando cada vez mais. A indústria da construção civil, ela diferencia das demais em vários aspectos, né? O caráter artesanal, muitas vezes, a gente faz prédio, muitas vezes, como se faz uma receita de bolo, mistura, bate lá o concreto, entre aspas, né? Faz o placement, né? A concretagem, cura, diferente de uma engenharia metalúrgica, mecânica, né? Então tem um aspecto na construção civil um aspecto artesanal que outras engenharias não têm, ou têm menos, né? A quantidade de intervenientes, nós temos construtor, projetista, ATO, acompanhamento técnico de obra, CQPista, controle de qualidade, prestadores de serviços diversos. Então, isso durante a obra, fazendo testes, provas. É isso. Então é um ambiente muito complexo, né? E muito propício para o surgimento de riscos. Sejam riscos contratuais, de performance, de eu estourar o orçamento do projeto, sejam riscos de prazo, de eu estourar o prazo do projeto, ou mesmo riscos de acidentes mesmo, entendeu? Então, a construção civil é intrinsecamente um ambiente rico para riscos. Por que há essa diferença entre engenharia, sei lá, de prédios residenciais e engenharias industriais? Não existe um padrão, uma norma?
Lógico, nós temos normas que regem boa parte do comportamento de uma estrutura, não é algo assim, baseado em experiência tão somente do engenheiro. Você tem normas, né? Então são normas que vão endereçar o comportamento esperado em termos de deslocamento, de trincas permitidas, de estabilidade, né? Então, e tudo isso está contemplado em normas. Agora, o que acontece, Rodrigo? Tem algumas estruturas que inequivocamente são mais fáceis de serem projetadas do que outras, né? Então vou dar um exemplo. É um prédio residencial, basicamente um reticulado, né, de pilares, vigas e lajes, né? Um legozinho de pilares, lajes e vigas de concreto. Nós fazemos isso há milênios, praticamente, né? E mesmo sem modelo, os modelos também que apareceram na engenharia civil, os primeiros modelos eram de engenharia estrutural. Então, a gente tem um domínio desse universo muito maior, por exemplo, do que uma estrutura como um túnel, por exemplo. Então, um túnel, diferentemente de um prédio, ele necessita de algumas teorias, por exemplo, para o cálculo, para o dimensionamento, para a execução, que inevitavelmente tem maior incerteza em relação a um prédio, né? Tem pouca incerteza como funciona uma viga de um prédio, né? Se eu calcular lá, colocar uma certa área de armadura, etc., a gente não erra muito sobre a resistência daquela viga, né? Agora, a deformação de um túnel, o recalque de uma fundação, por exemplo, já está sujeito, são fenômenos sujeitos a muito mais incertezas. Então, existe diferentes classes de incerteza na engenharia. E eu ouso dizer que a geotecnia, é uma área na qual eu estudei bastante, fiz mestrado, talvez seja, de todas as engenharias, aquela onde há mais incerteza, né? Então, túneis, solo, barragens, é isso, né? O comportamento, o recalque de fundações. Eu não consigo identificar uma outra área da engenharia que esteja sujeita a tantas incertezas como a geotecnia. Metrô não deixa de ser um túnel ali que o cara tá fazendo, né? Claro. Vamos supor, pegando esse exemplo que você comentou, né, da mudança de cenário e etc. Como a gente se protege numa situação assim, um prédio construído, não sei, há 50, 100 anos atrás, não sei quando que teve uma mudança aí de qualidade Isso é incrível. E aí, tá aqui numa rua tal, nessa rua tal vai passar. Na época que ele foi construído, de repente passava um ônibus por dia, ou nem passava ônibus. Hoje passa 50 ônibus por dia. Metrô por baixo. Aí tá se construindo um metrô e etc. Esses estudos, o metrô faz do prédio antes? Como é que funciona na prática isso? Claro. Assim, isso também foi condicionado pela própria evolução do ambiente urbano, né? Então, no passado, quando você olha as primeiras linhas de metrô, o método que eles usavam era um método chamado cut and cover. Você corta, faz uma vala gigante, né? Coloca os trilhos, enfim, a infraestrutura ferroviária ali e depois fecha. Então é uma escavação de prédio, como se fosse um subsolo de prédio. Mas né? ele faz a estrutura para aguentar o que está em cima. Sim, mas normalmente o que você tem em cima dessa? Tinha, pelo menos em cima. Você tinha parques, você não tinha na linha do metrô, até porque você precisava de um direito de passagem, né, do right of way, para executar a vala. Né? Então você precisava ter acesso àquilo, não podia ter nada em cima, percebe? Mas isso lá atrás, voltando na década de 70, né, de 80. Com o adensamento urbano, começaram a surgir algumas, eu diria, muitas restrições para o uso desse método, né, do cut and cover. Então a gente passou a utilizar métodos que tivessem menos interferência na superfície. E aí foi que surgiram, por exemplo, os métodos mecanizados, né, o TBM, né, o tatuzão. Né, o tatuzão. Então, hoje em dia, e não só o tatuzão, o próprio NATM também é um método que você consegue executar. O que é NATM? NATM é o New Austrian Tunneling Method, é um método austríaco, né, criado pelos austríacos, e basicamente é um método que ele não é um método mecanizado, ele pressupõe uma escavação normalmente manual. Só que o mais distinto desse método, ele é considerado quase uma arte, assim, o NATM. Porque quando você escava um túnel, o que acontece é que o maciço, né, o solo, ele se deforma. E aí existe uma teoria
por trás desse método de NATM, que diz o momento certo de você instalar aquela proteção, executar aquele concreto projetado. Não sei se vocês já viram isso em túneis, né? O pessoal escava e em um dado momento eles fazem o concreto projetado. Uhum. E aí tem toda uma técnica, um estudo de tempo, do momento, né, de desenvolvimento das tensões, tanto do maciço quanto do suporte, para dizer, olha, você pode instalar o suporte, você pode terminar o arco invertido, ou primeiro você faz o arco invertido provisório, depois faz o arco invertido definitivo, dá a forma final do túnel. Tem toda uma teoria por trás, não é só assim, colocar a escavadeira e sair escavando, né? Porque existe como posso dizer, um trabalho solidário entre o solo e aquela casca de concreto do túnel. E isso precisa ser muito bem ajustado, porque se você executar aquela casca de concreto muito antes do momento adequado, ainda assim você pode expor o túnel a risco, porque o maciço vai carregando aquela casca até que a casca não aguenta. Uhum. Então isso pode acontecer. De outra parte, se você demorar muito para instalar essa casca, né, esse concreto projetado, também você pode ter problema. Então tem um momento exato, assim, vamos dizer assim, uma janela. E para garantir essa janela, você precisa instrumentar, entender as deformações do maciço, monitorar a estrutura para saber qual é o momento adequado de você dar forma final ao túnel, né? Então, isso tudo que a gente descreveu aqui, bem sucintamente, é uma das essências desse método chamado NATM. Uhum. E muita gente pensa assim, só escavação lá, foi lá, escavou, tá, beleza. Mas você pensa assim, na Avenida Paulista, dá uma segunda demão ali de concreto. Isso, parece pintura, não tem diferença, escavação e pintura, mesma coisa, né? Não, é bem diferente. Você pensa assim, vamos lá, um negócio que para todo mundo visualizar, você tem a Avenida Paulista, né? Acho que eu imagino que ela segue também a própria via, né? Sim. Em cima, não o metrô ali. Sim. Só que ali, entre o metrô e os prédios que estão ali, existe uma força enorme comprimindo ali aquele arco que está ali, né? Perfeito. É isso que você quis dizer, né? É isso. O estudo em relação e ao longo do tempo essa força aumenta ou diminui. A gente nem chegou nisso. A gente só falou da teoria da convergência e confinamento aqui, que é o nome. Sem falar de eventuais sobrecargas de uso daquela, né? Exato. Quando tem essas sobrecargas, naturalmente tem que se estudar, né? Como essas sobrecargas podem induzir aí tensões no maciço e no suporte, né? Então, isso pode motivar, por exemplo, você reforçar fundações, como às vezes se faz aqui para viabilizar obras do metrô, aprofundar o nível do metrô, porque quando você tem uma fundação, depende muito se a fundação é direta, né? Então, tem prédios mais antigos que são fundação direta, então ele está diretamente apoiado no solo, a transferência de cargas se dá normalmente a baixas profundidades, muito na superfície. Mas hoje em dia, a maior parte dos prédios, eu diria, está apoiado em fundações profundas, estacas, né? Então a transferência das cargas do prédio para o solo, elas se dão mais em profundidade, né? Então, tudo isso é levado em consideração dos projetistas e naturalmente que isso pode motivar mudanças de projeto, né? Até reforço estrutural, monitoramentos específicos, né? Estruturas mais sensíveis, a gente tem estruturas tombadas pelo patrimônio, por exemplo. Por mais que sejam cargas pequenas de uma estrutura, você pega um prédio tombado, né? Normalmente um prédio tombado não tem grandes cargas, né? Transferidas para o solo, mas a questão é que eles não podem fissurar, você não pode admitir que haja deformação do maciço a ponto de danificar o patrimônio histórico. Então, isso por si só já impõe uma responsabilidade no projeto para evitar recalques que possam gerar trincas a esses imóveis, né? É sujeito a multa, alguma coisa. Não pode em nenhum momento nada. fazer nenhum dano a um. Não, isso é muito assim. Isso está submetido a requisitos muito exigentes. Assim, parece que São Paulo tem muito imóvel tombado, né? Sim. Então é um desafio, né? Sim, para os engenheiros, né? Sim. E Márcio, ao longo dos anos, você falou que está há quanto tempo mesmo no mercado? Eu estou há 15 anos. Eu imagino que em 15 anos já tenham mudado de alguma maneira as metodologias de análise. Se a gente ampliar isso, talvez tenham mudado muito, né? Análise de risco e tal. E até as tecnologias de construção deve ter mudado. Sim, né? A gente tem incorporado muita coisa nova, né? Uhum. Assim, o que a gente percebe? O uso do BIM,
que é o Building Information Modeling. Então, antigamente se fazia projeto, e o projeto se resumia à entidade de desenho. Quando você falava em projeto assistido por computador, por exemplo, você projetava lá no computador, em algum ambiente CAD, e aquele projeto ele se constituía basicamente por entidade de desenho. Então tinha o desenho lá da fundação, o desenho do pilarzinho, desenho e medida. Hoje, nesse mesmo ambiente computacional, você não tem só entidade de desenho, você tem informação sobre aquela obra. Então você, por exemplo, clica num pilar, você não vai ter só o comprimento do pilar, você vai ter as características, FCK do concreto, acabamento, você vai ter toda a informação, tá? ou aquilo que é pertinente, né, naquele pilar, colocada no ambiente computacional. É o que a gente chama de BIM. Então é a modelagem de informação da construção e não a modelagem do formato da construção. Vai além do formato, além de formas geométricas, entra no caráter de informação. Então isso tá em alta, assim, tá muito em alta, né? Projetos residenciais e comerciais hoje no âmbito de real estate, eu diria que assim, boa parte hoje é desenvolvida nesse BIM. Até porque o BIM você consegue, por exemplo, fazer clash detection, que a gente fala, né? Detecção de clashes, de conflitos. Então você tem uma tubulação de hidráulica, uma tubulação de elétrica. Ao invés de você executar e esperar e torcer para que não aconteça nenhum clash, você consegue antecipar isso no ambiente computacional. Então o BIM, entre outras vantagens, possibilita esse tipo de coisa, né? De detecção de conflitos aí entre as disciplinas de projeto, né? Então a gente tem muita evolução, o poder computacional aumentou bastante. Então você pega, existe uma técnica chamada elementos finitos. Então para dimensionar estruturas, o que a gente faz? A gente pega uma grande laje e divide essa laje em vários elementos, né? Um número finito de elementos. E aí a gente leva para o ambiente computacional, isso é um modelo matemático, ele consegue calcular para cada elemento deslocamento, tensões, tudo mais. Ele calcula isso para cada elemento e depois para o todo, vamos dizer, simplificado dessa forma. Então, com o crescente aumento do poder computacional, a gente consegue modelar mais facilmente estruturas cada vez mais complexas, né? Então a gente consegue fazer hoje modelagem de túnel, por exemplo, levando em consideração a evolução construtiva. Então eu vou escavando o túnel, tenho as banquetas, vou fazendo a escavação das banquetas, tudo mais. Isso vai provocando uma alteração de tensões no maciço. A gente consegue hoje no ambiente computacional avaliar essa alteração de tensões e ver se é adequado ou não, se eu posso descer as banquetas com altura de 1 metro, de 1,50 m, de 2 metros ou de 50 centímetros, né? E a repercussão disso em termos de estabilidade dessa escavação. E existem surpresas nessas obras? Por exemplo, estou escavando aqui um túnel, seja lá o que for. Acha ouro. Não, mas você acha sei lá, um córrego que foi canalizado há anos atrás, Cara, ou sei lá. O que mais tem em obra subterrânea é a surpresa, né? Então você está executando, sem falar nos achados arqueológicos, né? Então, achado arqueológico, aí vocês nomeiam. Mas a gente tem utilidades, então você está escavando lá, tem uma tubulação de esgoto que foi desativada, ou uma tubulação de água que ninguém sabia, utilidades da parte elétrica, fibra ótica. O que mais tem e fora as surpresas geológicas, né? De você eventualmente estar escavando um túnel e se depara, por exemplo, com o resquício, né? de uma rocha reliquiar, né? O que a gente chama uma feição reliquiar, né? Você tem um solo formado derivado de rochas, né? Por decomposição das rochas, só que em dado momento você pode se deparar com quase uma rocha podre que não foi transformada em solo, né? Então a gente chama de saprolito, com uma feição reliquiar, assim, com planos preferenciais de ruptura. Então você está escavando, tem solo, de repente você acha um saprolito, que é uma rocha que traz esses resquícios, né, da rocha-mãe, e que isso define, por exemplo, segurança, define o comportamento do túnel e tudo mais. Então, obra subterrânea, assim, a geotecnia lida com todos os tipos de incertezas que vocês possam imaginar na engenharia. Né? Mas tipo, aí você achou esse saprolito ali. Isso é um motivo de atenção para os engenheiros na hora que eles acham isso ali? Vamos ter que estudar todo esse solo daqui para frente, para baixo? Sim.
há meios, a engenharia dispõe de meios para lidar com isso, né? Então, assim, não é assim, achou um saprolito, nossa, para o projeto, não é bem isso, né? É que, na verdade, isso pode implicar numa alteração da metodologia construtiva, né? Então, você tem lá, sei lá, você está evoluindo e aí você tem uma dada espessura, por exemplo, do projetado. Ao encontrar uma feição dessa, isso pode suscitar mudança nessa espessura. Então, em obras geotécnicas, o grande diferencial delas com relação às demais é assim, quando alguém faz um projeto de um prédio, o projeto está entregue e você vai executar aquele projeto, tem aquela armadura, lá no 25º andar, aquela viga vai ser aquela armadura e não se fala mais nisso, está calculada. Num túnel, a gente tem uma abordagem de projeto, né, que é chamada Design as you go. Então você faz o projeto conforme você avança. Porque você não pode dar uma folha de papel e dizer assim, ó, o projeto do túnel é esse. Começa a escavar. E você vai seguir exatamente aquela metodologia executiva, né, do começo ao fim, sem nenhuma mudança a despeito das alterações da geologia. Não é assim que se faz, né? Você atualiza premissas de projeto, tudo mais, à medida que você avança, né? A gente chama de método observacional, né, na engenharia geotécnica. Então você vai avançando na execução, atualiza premissas de projeto, vê se as suas premissas originais, em face daquele novo achado, se mantêm ou não. E aí você pode propor mudanças de projeto. Então, o projeto de uma estrutura geotécnica, especialmente de um túnel, ele é assim, quase que contínuo, né? Tem um conceito original, você começa a execução, só que isso pode ser alterado à medida que você encontra novos achados. Né? Então é por isso que, posso estar errado, tá? Por isso que às vezes existem um orçamento, e esse orçamento pode também ser alterado por conta dessas variáveis novas. Totalmente. Né? Às vezes você não consegue cumprir o mesmo orçamento. Totalmente. Né? E felizmente, né, tem se desenvolvido instrumentos contratuais para possibilitar acomodar essa situação. Porque, imagina que eu falo assim, eu vou contratar a construção de um túnel e o risco geológico eu vou alocar 100% no construtor. Aí o construtor começa a obra. Aí ele começa a encontrar, né, achado arqueológico, diversas... Isso é um risco segurável ou não? Eu já fui perguntado a respeito disso. Até é engraçado. Alguns contratantes, principalmente governamentais, quando você olha a matriz de risco de contratos, eles enunciam alguns riscos e onde estão alocados esses riscos. Né? Então, assim... Esse risco, assim assado, está alocado no construtor. Risco da natureza XYZ está alocado no segurador. E aumento de quantidades, ou aumento de reforço, por exemplo, de um túnel, né, de uma escavação, eles interpretam que tem que ser alocado no contratado, porque isso é segurável. E não, normalmente, bom, riscos, vocês sabem, né? Riscos de engenharia, eles cobrem acidentes, né? Perdas, né? São seguros de danos, né? Então, assim, quando você está escavando um túnel, você acha uma feição lá, isso vai te impor necessidade de aumentar reforço, né? Mais tirantes, enfilagem, né? Que são instrumentos que a gente usa para estabilizar uma escavação. Obra, né? Aquilo é risco da obra, negócio, né? É isso, não tem acidente ali. Você está executando uma obra, se deparou com uma manifestação de uma incerteza geológica, geotécnica e precisa fazer frente a isso. Isso não é transferível para o seguro, né? Então, é por isso que se desenvolveu instrumentos contratuais para alocar esse risco ou compartilhar esse risco de tal forma que não onere nenhuma das partes, né? Agora, e se ele não percebe isso e, sei lá, vai embora quando vê colapsou por causa disso e tal? Aí já entra naquela outra questão que nós falamos, né? Quer dizer, na negligência imprudência, né? Imperícia e imprudência, né? Então você teve chance de equilibrar. É isso, né? São instrumentos de reequilíbrio de contrato. Então, quando você se depara com uma incerteza, alguns contratos admitem essa forma de reequilíbrio, né? Para não gerar o que a gente chama de onerosidade excessiva sobre o contratado. Se você não fez uso desse instrumento, entendeu? É isso, a sua obrigação é entregar um túnel. Né? Então, você não fez uso desse instrumento, além de ter o risco, né, dessa não utilização desse instrumento, você simplesmente
melhorou a performance da sua obra em termos contratuais, porque você poderia ter reequilibrado um custo que você acabou suportando, né? Perfeito. Seria avisar a seguradora para fazer algum tipo de A análise? seguradora não, porque a seguradora, assim, só se tiver acidente, novamente, Isso, né? isso. Se essa decisão de não reequilibrar, de não reforçar, gerar um acidente, e isso não ser interpretado como... Porque, assim, o sujeito pode falar assim, olha, cara, eu vou continuar aqui. Idealmente eu deveria reforçar, eu deveria fazer por enfilagens, né, colocar novos tirantes para reforçar e tudo mais, mas eu decidi, por razões diversas, evoluir. Se isso resultar no acidente, eu acho que vai ter uma questão aí na regulação do sinistro, porque você sabia, o pressuposto, né? Você sabia que precisava colocar mais reforços, mais enfilagens, mais tirantes, e não fez. E então, sabendo disso, né, se a seguradora vier a ter essa informação, acho que vai ser uma regulação bem difícil, né? Agora, podem ocorrer casos de que o cara simplesmente não percebeu. Não... Sim. E sim, aí claro. Isso é também entendível. Claro. Então, assim, nós enfrentamos uma vez uma regulação no Peru envolvendo uma rocha que é uma rocha cárstica, que a gente chama. Rocha cárstica, para dar um exemplo para vocês, né? A rocha é rocha, né? Quando você olha, você fala, pô, isso aqui é uma rocha, é sólido, é duro. Uhum. Só que tem algumas circunstâncias, né, hidrogeológicas, vamos dizer assim, que podem induzir o surgimento de cavidades na rocha. Então, por exemplo, tem algumas rochas sedimentares que, se você percolar água pelo interior delas, a altas velocidades, altas pressões, você pode dissolver essa rocha e abrir cavidades. Esse fenômeno a gente chama de fenômeno kárstico, né? Uhum. E nós enfrentamos isso numa obra de túnel no Peru. Nossa. E foi um sinistro, assim, dos mais inusitados, né? Então, o projeto estava ok, tudo ok. A única coisa é que tinha uma feição kárstica na rocha que não era sabida. Numa porção lá. Você imagina que você tem uma montanha de milhões de metros cúbicos de rocha. E você tem uma porção, um veio lá que era suscetível desse fenômeno kárstico. E isso propiciou um enfraquecimento do túnel. Era um túnel pressurizado, um túnel de hidrelétrica, era um túnel de pressão, que a gente fala, né? Então é um túnel que ia percolar água sob alta pressão para você poder gerar energia, né? A turbina precisa de pressão para gerar energia, para rodar. Então, túneis de hidrelétrica normalmente são pressurizados e era o caso. E aí você tinha o túnel, estava apoiado numa rocha, numa parte da rocha que tinha essa suscetibilidade. E isso, num dado teste que eles fizeram lá, abriu um buraco no túnel. Por essa região mais fraca, né? E aí começou toda a regulação e tudo mais. E a seguradora querendo, obviamente, saber se aquilo já era de conhecimento, se aquilo era passível de ser conhecido, empregando métodos de investigação usuais e tudo mais. Porque o cara fala assim, você identificou essa região kárstica aqui, mais sensível? Não. Mas você fez o teste X lá, o teste sísmico para identificar isso no solo? Não. Então você jamais ia identificar, entendeu? Tem boas práticas que tem que seguir, né? Tem que seguir, então, é isso. Nessa linha, isso não seria uma obrigação da seguradora questionar numa análise inicial de risco, né? E isso não está em apólice também. Isso, você é obrigado a fazer isso. Isso é lei, digamos assim, isso é regra, isso boa prática. Boa prática. Isso, exato, está situado no contexto de boas práticas, de normas e tudo mais, né? Algumas coisas nem estão em normas, mas em boas práticas. A seguradora, ela pode perguntar, assim, no processo de subscrição... Por experiência que ela teve. Claro. Ela ganhou experiência nesse caso. Claro, né? Se tiver uma mina parecida, túnel, isso. Então, assim, uma pergunta que você pode fazer, né, num contexto desse vocês têm receio ou alguma expectativa de existirem, por exemplo, rochas kársticas aqui na região? É pergunta direta, entendeu? Uhum. E aí a pessoa vai te dizer, olha, não existe a menor possibilidade, porque a rocha aqui não é sedimentar, é ígnea, então esse tipo de rocha não é sujeita a esse tipo de fenômeno. Nós investigamos, fizemos aqui sondagens rotativas, verificamos que não tem a menor possibilidade. É isso, né? Então, mas isso a seguradora pode provocar e também colocar na forma de condicionante. Uhum. Né? Então, assim, você não usou, por exemplo, o método lá sísmico para identificar o perfil do solo, né, ao longo do seu túnel.
Tá bom, então eu vou te dar cobertura, mas fica aqui uma subjetividade, que é a execução de um método sísmico para verificação de eventual feições kársticas, por exemplo. E ela analisa que o cara não fez, seja perguntando, seja analisando o projeto que o cara enviou. Sim, Boa. sim. E, Márcio, e como que o mercado segurador, em geral, está auxiliando o mercado de engenharia, de obras e tal? Você vê que a gente hoje tem criado metodologias de análise, de dados e etc? Cara, excelente pergunta, bicho, excelente. Porque assim, eu estava num evento uma vez, isso há uns 14 anos atrás, e aí eu fiz uma pergunta para um colega, porque eu tinha essa preocupação, né, das construtoras, dos clientes estarem capacitados em termos de análise de riscos, dos seus riscos, Claro. né? E aí eu fiz uma questão lá tal, e a pessoa falou, não, isso aí, assim, é tudo gente experiente. Não é tudo gente experiente, assim, como se experiência fosse o único requisito exigível, né, do ponto de vista de risco. E eu discordo completamente disso. Eu acho que a experiência é o requisito básico, independente de risco, é básico, né? Se o cara aprendeu errado, ele vai ser experiente em fazer errado. Exato, né? Um poste ao relento pode ter 40 anos de experiência, mas isso é um poste, entendeu? Então, assim, eu sou completamente contra associar, assim, a adotar procedimentos de risco restritos à experiência da equipe. Zero. Isso aí não é assim que se faz. Um avião, quando vai alçar voo, né, quando vai fazer o take-off, tem o check de take-off. Por mais experiente que seja o piloto, ele faz esse check. Porque é assim que se faz, né? E geralmente quando faz é quando dá merda. Exato, entendeu? Exato. Então, assim, gente, eu acho que a indústria de seguros, nesse sentido, né, reconhecendo que muitas vezes as análises de riscos feitas pelos clientes, vamos colocar construtoras, qual que é o interesse de uma construtora? Lógico, entregar uma obra com qualidade, né, como boa parte tenta fazer, enfim, faz, executa, dentro do prazo e do custo. Então a análise de risco deles vai estar calcada especialmente no que se refere a prazo e custo, não sejamos ingênuos aqui, né? Então assim, eu vou avaliar o risco segurável. Não, mas eu não tenho seguro? A seguradora avalia o risco segurável, eu já tenho seguro, né? Então a gente tem um papel educador, né, veiculando aí questões de seguro no grupo, no caso lá na construtora, por exemplo, exatamente para amadurecer essa análise de riscos, né, ampliar. A gente não pode focar só em aspectos de custo e prazo, né? Então, vou dar um exemplo concreto. As seguradoras começaram a exigir no passado a implementação do Tunneling Code of Practice, do Código de Práticas de Túneis. Então, em função das perdas que o mercado experimentou no passado com obras de túneis, foi criado aí, acho que primeira edição, já não vou lembrar agora, não sei se 2003 talvez, pela ITIG, o Tunneling Code of Practice, que é o famoso código de Tunneling Code, né, que o pessoal chama no mercado segurador. E foi o mercado segurador que começou a impor isso para os projetistas, construtores. E os construtores, alguns começaram de fato a se sensibilizar com isso. Falaram, não, faz sentido, né? Uhum. Porque a gente vai gerenciar riscos, inclusive os nossos riscos, e ao mesmo tempo abarcar situações que são riscos seguráveis que estão no colo do meu parceiro segurador, né? Então, isso passou a até ser uma vantagem competitiva na hora de você adquirir um seguro de obras, por exemplo, né? Você já está aderido aí às boas práticas de gestão de riscos, inclusive ao Tunneling Code, por exemplo, né? Então, eu acho que o mercado segurador tem tido esse papel de aculturar, por exemplo, os segurados, enfim, o mercado no geral, no que se refere a riscos. Eu acho que isso já aconteceu e é claro, na dor, infelizmente, né? Por que o mercado segurador começou a exigir isso? Porque eles começaram a simplesmente não dar cobertura para túneis, limitar, tudo mais. E aí você tinha um monte de projeto de túneis com cobertura limitada, sem cobertura, fica uma incongruência, né? Então, o risco tava ruim. Tava péssimo. Tem muitos trabalhos assim, dizendo, você falou de combine aqui na nossa conversa anterior, né? Tinha muitas seguradoras com combine, por exemplo, assim, de, sei lá, 500%. Nossa, sério mesmo? Por conta de túneis. A perda é catastrófica, né? E aí tem uma questão que é muito da nossa área de riscos, né? De modelagem.
Como é que você precifica um seguro de túnel, por exemplo? É mesmo. Né? Você precificar um seguro de automóvel... Você não tem volume. Você tem volume, né? Pega um automóvel, você tem volume pra caramba. Então você consegue utilizar toda essa... Inclusive que nós conversamos aqui, né? O que hoje em dia se faz, machine learning, inteligência artificial, enfim, esses métodos dentro do machine learning para melhorar a precificação, tudo mais. Isso é perfeitamente factível nos massificados. E para túnel? Né, cada obra na engenharia civil, tem, além daquele aspecto artesanal, o número de intervenientes que a gente falou, tem também um aspecto de protótipo. Cada obra é um protótipo em si. É um protótipo de si mesmo. Você é louco. Então você não consegue falar assim, vou fazer uma massa de dados de perdas de túneis. Cara, assim, é irrelevante, porque você não... Cada túnel, cada solo é um solo, tem as suas tudo. Características, é isso. Cara, eu fico imaginando... Como que a IA ajuda nesse aí, entendeu? Cara, eu não sei, honesto, assim... IA, bom, só para qualificar a questão da IA, é um campo hoje em dia muito aberto, né? E a IA a gente interpreta como um conjunto de processos, de métodos que tentam emular capacidades humanas. Sejam de o que o humano quer fazer, o que o humano faz? O humano ele raciocina, ele prevê, ele quer identificar padrões, né? Ele quer decidir. Ele quer falar, se comunicar. Então, a inteligência artificial está nesse âmbito de emular comportamentos humanos, especialmente no que se refere à identificação de padrões, de previsão. Com uma base de dados infinita. Né? É isso. Dentro da inteligência artificial, a gente tem o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Né? Então, para que serve o aprendizado de máquina? Basicamente, para você identificar padrões. Então, imagina que eu tenho milhões de pessoas e eu quero identificar padrões nesses milhões de pessoas. Bons pagadores, maus pagadores, bons compradores de uma mercadoria X, bons compradores de uma mercadoria Y. Então eu tenho um método para identificar esses padrões. Eu tenho métodos também para predizer coisas. Para, por exemplo, eu conceder crédito, né? Então eu vou fazer uma concessão de crédito. A pessoa fala sua renda, profissão, e aí tem um sinalizador lá, concedo ou não concedo, né? Isso pode ser feito por meio do machine learning, né? Uma abordagem de classificação que a gente fala, né? Então, para o seguro tem se apropriado muito dessas ferramentas da inteligência artificial, especialmente do machine learning, para melhorar a precificação, né, principalmente massificados, que você tem uma abundância de dados, né? Agora, pensando para obras de engenharia, a gente tem usado isso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz uma avaliação por imagem. Então, eu uso um processo de imagem lá, um georradar, uma refração sísmica, alguma coisa para tentar identificar a tipologia do solo. Você gera uma imagem, né? A partir de um tratamento de sinais, enfim, e consegue, interpretando esses sinais, você infere qual que é a tipologia de solo, se é arenoso, se é argiloso, se tem rocha, se tem fratura, para executar o seu túnel, por exemplo. Essa parte vai se beneficiar, está se beneficiando muito da inteligência artificial, porque o que você tem é um monte de dado, de leitura, de velocidade de onda, por exemplo, e você precisa, a partir dessas leituras, traduzir aquilo em um tipo de rocha, por exemplo, um tipo de solo, se é argiloso, se é... Então, esse espectro, né, do projeto, de riscos, a gente está se apropriando bastante. Né? Outra coisa, operação de TBM, tem o Tatuzão. O Tatuzão tem vários sensores na cabeça dele, na cabeça de corte. De pressão, temperatura, um monte de sensor. A gente consegue correlacionar os resultados, ou as leituras desses sensores com, por exemplo, a velocidade de escavação, com o thrust, com o torque da tuneladora, com a estabilidade da escavação. Então imagina, né, com ferramentas como Deep Learning, por exemplo, né, você adquire uma massa gigantesca de dados a cada segundo ali e você vai automaticamente no mesmo tempo já interpretando aquilo e atualizando, por exemplo, sua taxa de avanço, seu coeficiente de segurança, a ruptura, tudo mais, né? Desculpa a minha ignorância, mas o Tatuzão ali, tem alguém pilotando ele? Tem. Ou essa inteligência já
já dá uma certa autonomia para ele? Não, ele tem, ele é naturalmente orientado por GPS, tem sistema de orientação, mas tem um operador ali na cabine. Deveria ser um controle remoto, né? Eu acho que a gente. Arriscado, eu acho que a gente vai chegar lá, viu? Eu acho que a gente vai chegar. A gente já tem carro autônomo, né? Que usa Deep Learning, usa Reinforcement Learning, né? Então, a gente tem várias técnicas, né, que estão sendo apropriadas. Eu acho que para avaliação de risco, por exemplo, risco de colapso das coisas, eu acho que o Deep Learning vai ter o Machine Learning, de forma geral, a inteligência artificial vai ter um benefício, eu acredito que limitado, porque no frigir dos ovos você não tem assim, uma massa de dados de colapso das coisas, entendeu? Tá bom. Pega uma estatística de colapso de túneis. Você não tem, assim, 1 bilhão de colapsos de túneis. Ainda bem, infelizmente, né? Massa de base de dados para... Aqui em São Paulo até é um, como fala? É um outlier, que já teve 2. É isso, infelizmente. Mas ainda assim não é suficiente para você construir um modelo preditivo, né, de falha, né? Ô, Marcelo, só voltando naquela questão que você estava falando da como se precifica um túnel, vamos desenvolver isso aí, cara, que isso é interessante, né? Cara, tava falando dessa base, porque, cara, realmente, quando você dá um sinistro, você acaba com toda o produto, a carteira de túneis, né, no negócio. Cara, esse assunto é meio polêmico, Rodrigo, porque é o seguinte, se eu tivesse no papel do subscritor e modelasse o túnel, quantas frentes a gente quantos avanços a gente vai ter, qual que é o método executivo, se é TBM, a gente entra num exercício aqui de modelagem de risco. Esse exercício, ele pode te dar uma coisa que a gente chama de perda esperada. Então, assim, vou fazer um paralelo rapidamente aqui com a loto. Quando você faz o jogo de loto, você pode ganhar ou perder. Vamos assumir que a probabilidade de ganhar é 1 para 50 milhões de ganhar na loto. Se você ganhar, você vai ganhar 50 milhões, tá? E se você perder, você vai perder o custo de um jogo, basicamente. Vamos botar R$6. Quando você calcula uma coisa chamada custo esperado dessa loteria, o custo esperado é negativo. Significa o seguinte, você tem uma chance ínfima de ganhar muito e muito mais chance de simplesmente morrer com o jogo na mão. De tal forma, assim, se você fosse um deus, até dei esse exemplo uma vez numa palestra, né? Se você fosse um deus e apostasse na loto por milhões de anos, bilhões de anos, com essas probabilidades, tá? 1 para 50 milhões de ganhar, se ganhar 50 milhões. Você ia ganhar poucas vezes, você ia perder, obviamente, a maior parte das vezes, e no final dessa saga, né, colossal aí, você ia ter na sua conta algo próximo em torno de menos R$6, que é o valor do jogo. Tá? Então, o valor esperado dessa loteria é negativo. E valor esperado é uma medida quantitativa de risco, por exemplo, utilizado para precificação de seguros massificados, quaisquer, enfim. Então, a gente consegue, através de modelos de engenharia, calcular, porque veja, você não consegue fazer isso estatisticamente, você não tem dados. Por isso que me entrou mas você tem modelos de engenharia, aí que eu queria chegar. Essa questão, Rodrigo e Rafael, ela está mais voltada para uma análise de um engenheiro do que de um atuário. Um bom atuário, ele vai precificar bem seguros massificados. Agora, não vai conseguir precificar seguro de túnel, de barragem. Por quê? Você não tem dado. Quem vai apoiar essa subscrição é a engenharia, não é a atuária. Porque a engenharia tem modelos que te permitem calcular a probabilidade de ruína. Se você calcula a probabilidade de ruína, você pode calcular, como passo seguinte, a perda esperada. Se você calcular, eu estou imaginando, se eu entrasse no exercício, se eu fosse demandado para calcular a perda esperada de um projeto de túneis, eu acho que o pessoal da subscrição ia ficar surpreso com o valor do prêmio que eu ia recomendar. Porque você ia fechar ou não o seguro? Eu ia fazer. Você percebeu? Cara, né? Eu ia fazer o meu papel de engenheiro de riscos de precificar o risco. Agora, assim, qual que é o valor disso, né? O prêmio, né, associado a isso? Eu acho que haveria um dilema muito grande, realmente, bem honestamente. A gente já discutiu muito. Né? E honestamente, o que a gente percebe, pessoal, é que essa precificação ela está mais orientada na experiência do underwriter.
e da companhia, porque você tem um underwriter aqui, normalmente esses caras referem lá para fora, alguns têm authority aqui, mas boa parte refere lá para fora. Mas a companhia, globalmente, tem uma experiência grande de projetos de túnel, evidentemente que eles têm. E eu acho que eles usam essa experiência para precificar. Ocorre que, muito infelizmente, essa experiência tem um poder limitado para precificar seguro de túnel, de barragem, de qualquer coisa que tenha a probabilidade pequena de ruptura. Eu acho que isso acontece também em outros ramos. Por exemplo, no transporte. Você tem massa, só que você tem aqueles riscos de limites altos que não acontece toda hora. Perfeito. Aconteceu ano passado nessa conta, vamos supor. Perfeito. O cara que tá subscrevendo da outra foi com a outra seguradora. Tipo, não é modelo matemático, é tipo assim. Cara, quando foi com a outra. É isso, cara. É isso. Desconsidere esse sinistro, sabe? Não foi comigo. É isso. Desconsidera. Isso. Você não vai cobrar o sinistro inteiro de novo, mas qual a chance dele ocorrer novamente? Enquanto perfeito. Enquanto eu divido essa perda. Não deveria ser assim. Infelizmente enfim, tem questões profissionais envolvidas, as pessoas precisam se manter nos empregos, mas eu acho que não é um bom argumento para se manter no emprego. Mas ainda assim, mesmo que isso aconteça, o ponto é que se ele quisesse atualizar o modelo de precificação, ou atualizar os preços em face disso, ele conseguiria. Tem modelo, beleza. Para túnel, você não tem, ninguém prega. Ninguém prega. Para barragem, ninguém emprega. Então é muito alicerçada, essa precificação é muito alicerçada na experiência da companhia e da subscrição. Só que eu volto no ponto. Essa experiência, por mais relevante que seja, não é suficiente para nortear a precificação de seguro de risco de engenharia. Não é. E pronto, acabou. Não é uma opinião, né? É pela natureza, né? E até o tipo de incerteza, né? Eu acho que é legal dizer isso. Quando a gente usa a estatística, a lei dos grandes números, esse tipo de coisa, a gente quer, na verdade, tratar um tipo de incerteza, que é a incerteza que a gente chama de aleatória, né? Então, lançamento de um dado é um fenômeno aleatório. Eu quero entender melhor as frequências de ocorrência do lançamento de um dado. Você pode usar a teoria, simplesmente falar assim, 1/6, né? Já que eu tenho 6 faces, eu quero um determinado resultado, é 1/6. Ou então, começar um exercício longo aí de ficar lançando dados, você também consegue. No limite, tendendo ao infinito, você vai ter as frequências ali muito bem delimitadas, tendendo a 1/6 cada, né? De 1 a 6. Esse tipo de incerteza, a gente consegue dirimir ou resolver através da observação, tudo mais. Isso é bem de grandes de massificados. Para engenharia, você não tem isso, né? Para risco de engenharia, existe um tipo de incerteza que a gente chama de incerteza epistêmica, né? Que é a incerteza de conhecimento. A gente na engenharia usa muito modelos. Tem um mundo real, que é complexo. Você não consegue elaborar nada a partir do mundo real. Você modela coisas reais, você constrói modelos. Então você tem um prédio, que é esse, e aí, para projetar o prédio, você modela esse prédio no ambiente computacional, por exemplo. Você constrói um modelo. Então a engenharia lida com modelos. Os projetos são feitos com base em modelos. E esses modelos têm uma série de simplificações, né, que na realidade não tem. Então, assim, todo modelo ele é uma aproximação da realidade. Existe uma incerteza de conhecimento a respeito do funcionamento daquele modelo. Não sejamos ingênuos a achar que a engenharia está plenamente dominada. Tem um monte de coisa que a gente desconhece ainda. Tem uma boa assertividade, ok, aceitamos socialmente, mas dizer que está totalmente dominado, mentira, não está. Até porque é um modelo. O modelo é sempre limitado por natureza. Então, esse tipo de incerteza de conhecimento que a gente fala, a gente chama de incerteza epistêmica. Esse tipo de incerteza você não resolve com a observação. Simplesmente sentando lá, como se fosse um deus, vou observar bilhões de anos um dado fenômeno. Você não resolve incerteza epistêmica observando o fenômeno. Você resolve incerteza aleatória. A do dado, a da massa. Tem um monte de carro. E aí, quantos carros quebram, quantos carros estão assaltados. É na dor, né? Entendeu? É isso, é na dor. Forma, isso. E não dá para ser na dor quando você fala de colapso, percebe, Rodrigo? Sim. Vai ser na dor, vai esperar cair prédio, cair barragem, cair tudo. É muito sensível. É contraproducente, né? Exato. Entendeu? E voltando um pouco só nessa questão da incerteza, a gente até estava falando nos bastidores, tem a questão também dos
dos eventos climáticos. Isso tem afetado bastante a engenharia, não tem? Tem. Assim, eu no começo da minha carreira eu fui engenheiro calculista. E a gente tinha, naturalmente, uma das cargas que era de interesse, eu calculava especialmente aquelas torres de telecomunicações, energia, tudo mais. E essas estruturas, elas são muito sujeitas a esforços de vento. Vento é um percentual importante das cargas que atuam nessa estrutura. É muito levinha e a carga de vento pode ser muito substancial, né? Pode levar a estrutura a colapso, inclusive. E a gente, por distorção profissional, precisou entender da norma de vento. E assim, hoje em dia, todas essas grandes estruturas mais altas, prédios especialmente, tem requisitos de esforço de vento. A gente precisa dimensionar para suportar um vento. Acontece que a norma de vento, talvez seja de 84, 6123, 84. Enfim, é de décadas. E com a mudança que tem havido em termos de eventos extremos, né? Isso tem suscitado muita discussão na academia a respeito da atualização dessas normas, porque, por exemplo, aqui para São Paulo, os projetos estruturais são baseados numa velocidade que a gente chama de velocidade básica do vento. Essa velocidade básica é a velocidade medida a 10 metros de altura e com uma duração de rajada de 3 segundos, se eu me lembro bem da norma. E aí, estatisticamente, o pessoal tratou e elegeu para São Paulo dar em torno de 40 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que é utilizada para efeito de esforços, de cálculo de esforços de vento em estruturas. Acontece que, em função da mudança climática, tem-se percebido um aumento de frequência de eventos extremos, inclusive de rajadas de vento. Então, existe questionamento hoje se essa rajada típica, né, de 10 metros da altura do chão, de 3 segundos de duração, se já não aumentou em função dos eventos extremos, né? E até comentamos aqui que há outras circunstâncias que causam rajadas muito maiores do que essas. Por exemplo, comentamos aqui da microexplosão. Microexplosão é uma rajada de vento que ela é vertical, ela não é horizontal. Ela cai, é como se fosse uma massa de ar que cai na vertical e aí, ao encontrar um obstáculo, ela espraia em todas as direções, radialmente. Esse fenômeno foi responsável pela queda simultânea, se não me engano, de 8 torres eólicas no Rio Grande do Sul. Então, imagina um cenário capaz de derrubar 8 torres, porque a gente faz PML, né? Que é outra coisa controversa, né? A perda máxima provável possível, enfim. São 2 torres, uma bate na outra, tem lá umas teorias, enfim. Mas 8 torres, para mim, acho que chegamos perto do PML, né? Quer dizer, é um fenômeno que a gente sabe que existe hoje e que, eventualmente, isso não está sendo contemplado nos projetos, né? Então, isso para vento, mas também para estruturas hidráulicas. Então, assim, vertedouros, canais, bueiros, todo e qualquer tipo de estrutura que tenha requisito hidráulico, né? De escoamento. Existe muito estudo acadêmico em relação a isso? Existe. Mas, assim, não no que se refere à mudança climática. O que existe na resistência do... Existe. Isso aí sim. Assim, um vertedouro, você tem que calcular um vertedouro para uma vazão chamada decamilenar. É uma vazão de 1 para 10. Ela tem uma chance de 1 para 10 mil em ser excedida um dado ano. Então, assim, você dimensiona lá o vertedouro da barragem. Aquele vertedouro ele pode ser insuficiente somente com uma probabilidade de 1 para 10 mil. 10 a menos 4 ao ano. Percebe? Então, percebe como não dá para garantir assim, que o vertedouro vai sempre ser adequado para qualquer que seja a ação que recaia sobre o vertedouro? Não existe isso em hidrologia, não existe isso em vento, não existe isso na engenharia, na verdade, né? A nossa função como engenheiros de risco ou calculistas, o que seja, é minimizar o risco, né, de um mau comportamento. É isso. E não tornar esse risco nulo, porque é impossível, né? Então, a engenharia tem mecanismos, especialmente assim, hidrologia e também esforços de vento, né? A gente tem muitos estudos aí em relação a período de retorno, que é outra questão que entra também muito, até em seguradora, né? Qual que é o período de retorno aqui desse projeto? Período de retorno se eu falar assim, que o período de retorno de uma estrutura é 1 para 10, de uma chuva, né? Que eu estou dimensionando para uma dada estrutura. É 1 para 10. 1 para 10 anos. Significa que, em média, a cada 10 anos, aquela estrutura pode se apresentar subdimensionada. Eu posso ter um extravasamento de um canal,
eu posso ter algum mau comportamento que é tolerável. É tolerável. Não pode usar isso para falar assim, olha, deu 1 para 10, deu 10 anos, caiu a estrutura, porque chegou aqui no... Não é isso, né? Na verdade, é para você garantir um comportamento minimamente adequado da estrutura, né? Com que frequência você quer que ela extravase, né? Que sua calha no telhado fique além do topo, né? Além do nível máximo. É de 1 para 2 anos, é de 1 para 5 anos, 1 para 10 anos ou 1 para 100 anos. Isso, naturalmente, dependendo da sua escolha, vai nortear tamanhos de calha diferentes, evidente. O mesmo acontece para canais de hidráulicos, o mesmo acontece para vertedores de barragem, por exemplo. Né? Então é isso. Então é um projeto baseado em risco. É o risco de excedência. Se é 1 para 5 ou 1 para 100. É isso, né? Caraca. Os caras não mentiram, hein? Não, engenharia, cara, é um negócio tão fascinante e existem diversos estudos que às vezes eu sinto carência desse tipo de normas, assim, pro transporte. Então. Eu acho que, assim... Cara, muito bom, cara, na engenharia, assim. No transporte também tem, né? Tem, mas carece estudo, assim, um pouco mais aprofundado. Eu acho que carece interesse da galera usar alguns estudos que tem. E carece, porque, assim, eu estive fazendo visitas, por exemplo... Eu sou o que seria o engenheiro de risco para engenharia, eu sou pro transporte. Só que não tem essa característica de engenharia. Aliás, até deveria, porque a gente tem riscos navais, etc. também, mas o foco muito é roubo, acidente e tal. E eu tô gostando muito de me especializar em alguns temas, por exemplo, amarração de carga. Que é algo... Imagina o estresse que é sei lá, vou pegar aqui uma bobina cair na cabeça do cara que tá passando do lado, uma família, um ônibus escolar. Ou em nada, no rio, sei lá. Perfeito. E aí você vê a norma com que é aplicado, é uma distância enorme. E aí, entre a norma e o que é aplicado, tem a legislação, que óbvio foi bem mais sucinta que a norma, mas já deu um avanço. Sim. E aí você vai falar com os caras, não, mas isso tá errado, isso vai romper, isso não sei o quê. Não, isso aí é da NASA, você tá falando coisa... Não é a norma, não fui eu que inventei, eu nem engenheiro sou. É isso. Acho que o que falta, gente, assim, eu dou aula ainda até hoje, faz uns 6 anos. Você deu uma aula aqui agora. Mas você falou de transporte, eu tive muitos alunos que atuam nessa área. Lá no nosso curso de profissional de gestão de riscos corporativos, né, lá na FIP. E aí, assim, nas discussões que nós tivemos, o pessoal tem essa dificuldade, fala assim, pô, mas onde é que eu posso aplicar isso? Muito tranquilamente. Você tem, por exemplo, se você tiver um perfil de perda, um histórico de perdas, né? A partir desse histórico de perdas, você consegue verificar curvas de probabilidade de impacto e saber se você está exposto à frequência de perda ou severidade de perda, em que local, em que circunstância. Então, assim, usando essas ferramentas de riscos, né, de gestão de riscos, né, especialmente de análise de risco, você, sem dúvida, vai conseguir entender melhor a sua exposição às perdas. Se é de frequência, e em que locais que é de frequência, em que locais que é de severidade, se é um misto dos dois. Né? Então, propor franquia ajustada, porque a análise de riscos de frequência serve exatamente para isso, para você melhorar a tua franquia, limites, né? Participação do segurado, melhorar seus termos. Então, eu acho que independente de qualquer motivação outra, né, do seu chefe, de cliente, eu acho que para vocês, né, transportadores, tornar mais rígidas as suas carteiras, melhorar do ponto de vista de prevenção de perdas e tudo mais, eu acho que o trabalho de análise de risco, que é baseado em dados, vocês têm muitos dados, né? Talvez não, assim, não seria no âmbito do Big Data. Perfeito. Mas vocês têm dados que podem ser tranquilamente tratados do ponto de vista estatístico. Isso já os ajudaria a entender melhor as exposições, né? Se é de frequência, de severidade, né? Então, eu sempre convido as pessoas, os profissionais, a ingressarem nessa área de riscos, a começarem a implementar, a utilizar ferramentas de análise de riscos. Sempre tem benefício. Né? E até os sistemas da seguradora, essas coisas, precisavam ser pensados para isso. Sim. Precisava assim, vamos definir um sistema aqui, o que o cara tem que preencher aqui na hora do sinistro? Chama o cara de R, chama o cara da subscrição, chama o cara de sinistro, o que vocês precisam. E aí,
você vai gerar estatística e conseguir ser mais preditivo nas suas análises. Exato. Só traz benefícios para todos. E o legal é que, assim, quando você traz isso para uma análise mais racional, mais formal, o cliente fica ciente, convencido, e a gente usa muito isso para convencer cliente. Tá? Isso. A gente fez um trabalho uma vez numa operação ferroviária no Rio, de seguro de RC, de responsabilidade civil. Porque você sabe, assim, tá lá o operador ferroviário, aí o cara, infelizmente, encaixa a perna lá no vão entre o trem e a plataforma, ou a porta do trem abre, ou o cara toma uma pedrada, ou o segurança, infelizmente, o agride, né, em desacordo com as normas. Então tem uma série de riscos, né, de disposições à responsabilidade civil. Uhum. E a gente tinha uma base de dados de processos, né, judiciais nessa área de responsabilidade civil, de RC, muito grande. Então a gente conseguiu desenvolver um modelo de frequência, ou seja, dado um processo com dadas características, processo judicial, com dadas características, né? O sujeito entrou, falou que prensou o pé entre a plataforma e o trem, e aconteceu dessa forma, tudo mais, foi em tal estação, isso está tramitando em tal vara e ele está pedindo 20 mil reais, 50 mil reais de indenização. A gente conseguiu, a partir de modelos preditivos, determinar quais eram os processos com maior chance de procedência, né? Então, basicamente, a saída do modelo era assim: esse processo, classifique ele para mim, eu vou te dar algumas informações e o modelo de machine learning vai classificar. Esse aqui vai ser procedente, improcedente. Ele listou isso. Então, o primeiro modelo de frequência, que a gente chama, né? Modelo de probabilidade, então é isso. E o segundo modelo de severidade. Só os processos procedentes, qual o tamanho da sucumbência? Né? Porque é isso, ele vai ser procedente, o juiz vai falar, não, ele tem razão. Mas não necessariamente ele vai dar a procedência no valor pedido pelo autor. Ele pode dar muito menos, e normalmente dá. Qual que é o tamanho da porrada? Qual que é o tamanho da porrada? Então a gente fez um modelo preditivo para essas duas coisas. A gente chama modelo de frequência e modelo de severidade. Isso numa operação ferroviária para discutir IRC. E aí discutimos com uma seguradora conhecida, no nosso amigo aqui, bastante conhecida, e o que foi mais surpreendente, a seguradora, que já tinha um histórico, né, com essa conta, fez o cálculo também da exposição e bateu quase na vírgula. Caraca, o valor esperado das perdas, quase na vírgula. Foi uma coisa impressionante, assim. Então a gente elevou o nível de interlocução com a seguradora e com o cliente. Falar, cliente, não tem almoço grátis. Assim, uma coisa que a seguradora sabe fazer melhor que os clientes é precificar risco. Então vamos nós precificar e ter uma interlocução qualificada, adequada com a seguradora. Não vamos tentar fazer o passa-moleque aqui, né? É isso, entendeu? Então, eu acho que sempre traz benefício. É dispendioso, é trabalhoso pra caramba, é um tiro no escuro, porque às vezes você entra numa epopeia de modelagem que pode não dar nada, mas eu acho que tem muito mais benefícios do que riscos negativos, vamos dizer assim. Você mostra realmente como é, né? O número. Traz a pessoa que às vezes do outro lado não sabe, ou acha, ou tem um preconceito. Seguradora quer fazer, mas não é. É isso. É base estatística. É isso. Eu acho que isso melhora a interlocução do mercado como um todo. Por isso que a gente tem incentivado mesmo, isso já no grupo já está dado, mas a gente tem incentivado até colegas, outros engenheiros, enfim, a gente ir por essa linha, porque eu acho que melhora para todo mundo. Né? Perfeito. Márcio, muito obrigado, cara. Nossa, que papo. Muito papo gostoso. Legal. A gente podia ficar aqui. Parte 2 aí. Não, dá pra ficar direto aqui. Tranquilo, né? Bicho. Vamos fazer uma parte 2, mas assim, muito legal, assim, agradeço o convite. Estou à disposição de vocês aí, enfim, para qualquer questão. Muito legal vocês divulgando aqui o trabalho do Walter, né? Eu humildemente fiz parte, inclusive, de um capítulo de gestão de riscos, né? Legal. Toda essa parte de incerteza, modelagem, tá tudo aí, enfim. Legal. Mas, cara, estamos à disposição. Falar de engenharia, de risco e seguros é a qualquer momento. Estou à disposição. Show de bola. Boa, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Enxurcast, deixar o like maroto nesse vídeo e em outros. Meu, assistam esse, cara, tá fenomenal, assim como os outros. Comprar nossa carretinha. Boa. O Rafa que é bom de fazer o merchandising também, no nosso site da Enxur Store, lá você vai encontrar a carretinha,
vai encontrar outros produtos, a canequinha também, né, Rafa? A canequinha já tá lá. Tem poucos produtos. Aliás, deem sugestão. O que vocês querem, cara? A gente ainda... Tem uma enquete aí, né, cara? Sei lá, no LinkedIn ou não. Sei lá, você compraria uma camiseta aí se tivesse um negócio de seguros? Não só, mas assim... não, a gente... engenheiro de risco. Uma história, né, cara? Eu adquiro. Os memes engraçados, né, também, cara. Boa. E, pessoal, sempre lembrando, o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. Marcião, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. Sucesso aí sempre. Top. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Beijo, pessoal. abraço. Até a próxima. Tchau.